Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Telesaúde UFAM. Eu sou Vitória Fraga. E eu sou Gabriela Vier. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é a conscientização do câncer de mama. Aproveitando o finalzinho desse mês de outubro, que foi marcado pelo Outubro Rosa, pela campanha do Outubro Rosa, é um momento crucial para falarmos um pouco sobre a prevenção, sobre a importância do diagnóstico precoce e também a importância do apoio que todos nós podemos oferecer nessa luta. Sim, e para essa conversa tão especial, nós temos dois grandes convidados. A enfermeira Milena Lemos, que também foi portadora do câncer de mama e vai contar um pouco da sua experiência e sua superação. E o Dr. Gerson, diretor da Fundação SECOM, que nos ajudará a entender mais sobre esse papel da instituição e sobre as políticas de prevenção e tratamento no Estado. A gente deu uma pesquisadinha assim, rápida, e nós vimos que o câncer de mama ele é o câncer mais prevalente, nas mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Cerca de 24,5% ele equivale a essa porcentagem dos cânceres. E a nossa pergunta é para o senhor, o que é o câncer de mama e por que ele é tão comum nas mulheres, tão mais comum nas mulheres que os outros cânceres? A primeira coisa que a gente tem que entender da sua história é que na nossa região ele foge todos os planos de ordem nacional e mundial. Por quê? Porque o câncer número 1 do nosso estado não é mama, é colo. Para você ter uma ideia, nós temos por ano 620 casos de câncer de colo uterino e 520 de câncer de mama. Olha como tem inversão aqui. Mas vamos lá. Isso é muito vergonhoso para um Estado que representa o pulmão do mundo. Quer dizer, é uma vergonha você saber que a cada 2 dias está morrendo uma mulher dentro do nosso Estado por uma doença absolutamente curável, que é o câncer do colo. Agora, voltando para a nossa questão, câncer de mama, o que é o câncer? O câncer, de modo geral, trata-se de uma célula. O nosso corpo é como se fosse uma casa, ele é construído de tijolos. E a célula é um tijolo, só que ela tem uma característica: ela não obedece o comando celular. Por exemplo, quando eu corto o meu dedo, eu perco célula ali, não perco? As células elas começam a se multiplicar quando elas encostam uma na outra, elas param de crescer. Quando elas continuam crescendo mais um pouquinho, dá um queloide. E quando elas crescem desordenadamente, é o câncer. Entendeu? Eles não obedecem regra nenhuma. E o que é interessante a gente entender sobre essa célulazinha é assim: ela, cada vez que ela vai sofrendo mutação, cada vez vai se tornando mais difícil de tratar esse câncer. E ele sofre mutação rapidamente, diferente da célula normal, que não sofre mutação. Então, por que ele é o mais comum? Eu te diria o seguinte: o câncer de mama é o mais comum porque nós começamos a prevenir o câncer do colo do útero. Porque o câncer do colo do útero acontece antes dos 40, então os países do local do mundo onde controla o câncer do colo, sobra a mama para aumentar. Por quê? Porque a mama acontece depois dos 40. Quer que eu coloque mais uma coisa mais específica para vocês? Com certeza. Por exemplo, na época do Império Romano, a vida média era de 26 anos. Jesus, quando morreu, Cristo, quando morreu, ele tinha 33, era quase um ancião. Então, imagina, se o câncer de mama ele aumenta depois dos 40 e aquela população romana não passava dos 26, praticamente você não conseguia ver câncer ali. Mas a nossa população hoje, que já atingiu a idade média de 70 anos, você tem um contingente maior de pessoas cada vez mais aparecendo. Por isso é que nós temos mais câncer de mama cada vez mais. E a tendência vai ser cada vez aumentar. Quanto maior a expectativa de vida, mais coisas vêm surgindo, Isso é verdade. E a respeito dos seus fatores de risco?
Quais seriam? Olha, primeiro, os dois maiores fatores de risco, o primeiro é ser mulher. Né? Ser mulher. Por quê? Porque de cada 100 casos de câncer, 99 acontece na mulher e só um acontece no homem. Só que você tem alguém na sua família que dizendo que teve um câncer, seu risco aumenta. Só que no homem, quando ele tem um câncer, o aumento da família é estrondoso. Por isso que você tem que investigar bem a família daquele homem que teve câncer de mama. Até mais do que a própria mulher. Então, o primeiro fator é ser mulher. O segundo fator é ter mais de 40 anos. Porque quando ela passa dos 40, ele vai aumentando. E aí, você entende políticas públicas. Por que você não pede uma mamografia para pessoas com 20, 30 anos? Porque praticamente a chance é muito baixa. Mas você pede a partir dos 40 e começa a aumentar. Entendeu? Essa é a ideia. Outros fatores de risco é assim. Quanto mais você tem parente, maior a tua chance. Quanto mais você tem parente próximo de você, maior a tua chance. Entendi. Agora, deixa eu contar o caso do meu consultório. Uma pessoa fazia mamografia a cada 6 meses porque a avó dela tinha tido um câncer. Ora, o fato de ser vó já distanciou o teu risco. Não foi a tua mãe ou a tua irmã. Aí o teu risco seria maior. O que foi que eu mostrei para ela? Eu mostrei para ela que o risco dela era baixíssimo, porque foi a avó e a avó teve depois de 60. E daí essa pessoa perde a força. E ela era jovem? Não, ela tinha 40 era jovem, 40 anos. Entendeu? E aí o que eu orientei para ela? Que ela fizesse uma vez por ano, porque não tem indicação para se fazer a cada 6 meses. Entendeu? E eu acho que o senhor já... Só botar uma coisa. Pode falar. As mulheres acima dos 40, Isso. os homens acima de 60. Essa é a diferença. Mas Tá tem mais chances de não ter. É. E quando falamos de prevenção, qual seria, assim, uma dica para as mulheres mais jovens? Como o senhor já falou, né, que a indicação não é de 6 em 6 meses. E qual seria a indicação para as mulheres jovens? Vamos lá. O câncer do colo tem prevenção. O câncer de mama e de próstata não tem prevenção. Você descobre ele cedo. Quando você descobre, ele já é. Né? Então, você não tem prevenção. O que você faz é descobrir ele precocemente. Quando você faz uma mamografia, por exemplo, você ainda descobre ele numa fase bem inicial. Mas o que significa eu descobrir o câncer numa fase inicial e numa fase tardia? Tem um estadiamento do câncer, que é 1, 2, 3, 4. O 1, praticamente 100% nasal. O 2 diminui a possibilidade e o 4 só papai do céu. Quer dizer, diminui muito a chance. Por isso é que a nossa campanha de orientar as mulheres que façam não só a mamografia, olha só. O autoexame, por exemplo, foi criticado muito pela sociedade. Diz, para que autoexame? Quando ela descobre que o tumor já está grande, não tem sentido nenhum. Tem sim, porque nós vivemos num país onde 70% dos cânceres são descobertos pela própria mulher. Então, eu não tenho que defender o autoexame? Tenho. E às vezes, quando você faz um autoexame, você descobre um tumor relativamente pequeno, você não perde a mão. Então, tem essa dica que nós temos que fazer. Em relação, como você já estava falando sobre o autoexame, né? Quais são os outros? Pode falar. A coisa vai aparecendo, eu não posso Pode falar. Quando nós falamos sobre câncer, olha, quem tem na família tem mais chance, quem não sei o que tá. Mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. As pessoas chegam comigo e dizem, ainda bem que eu não tive ninguém na minha família. Se eu não tenho ninguém, o fator de risco familiar não tem, porque eu não vou desenvolver o meu câncer. Certo ou errado? Certo. Errado. Mas tem outros, né? Não, vou te explicar agora. Foi bom que até ter respondido assim. Por que ele está errado a resposta? Pelo seguinte, mais de 85% dos cânceres de mama, eles se desenvolvem no acaso. Ou seja, você não tem ninguém na sua família, você desenvolve câncer. Entendeu? Então, só 5% é que a Angelina Jolie, lembra dela? Sim, que ela fez isso. Ela não teve câncer de mama, ela tirou as 2 mamas. Ela não teve câncer de ovário e tirou os 2 ovários. Por quê? Porque ela tinha avó, tinha muita gente na família que tinha tido câncer de mama e de ovário. Então,
Qual foi a estatística aqui? O que a estatística mostrou? Que se ela vivesse até os 85 anos de idade, ela tinha mais de 80% de chance de desenvolver o câncer. Aí você vai me perguntar, mas e a população geral? Quanto é que é? 12%. Por isso que ela tirou o ovário e mama, sem ter câncer. Entendeu? Então isso é um grupo muito seleto. Não é para todo mundo que está me assistindo fazer esse exame, não, porque não tem indicação. Mas como é que eu suspeito que tem alguém que tem a chance de ter essa mutação? Se o pai dela teve câncer de mama, se ela tem alguém na família que teve câncer com menos de 30 anos de idade, então provavelmente ela vai ter essa alteração genética. Mas todos relacionados ao de mama. De mama, né? Ah, tá. Tá? O senhor estava falando sobre o autoexame e a gente queria saber quais são as outras formas assim, de diagnosticar, de suspeitar que está havendo câncer. Olha, a primeira coisa, quando você examina a sua mama todos os meses, você vai perceber qualquer alteração estranha que ela pode ter. Mas assim, qual é a alteração mais comum que você tem que procurar? Em 95% das vezes, não é aquele negócio que você aperta, sai sangue, não é essa, não é uma ferida no bico do peito, nem é uma abolamento, uma repressão, não é nada disso. 95% das vezes você tem que procurar, sabe o quê? Um nódulo. Ah, sim. Só que esse nódulo tem uma característica, ele é duro como pedra e ele, por exemplo, o fibroadenoma, que acontece em pessoas jovens, o fibroadenoma é tudo organismo. Você palpa assim, você faz assim, ele corre no teu dedo. Ah, ele não é fixo. Ele não é fixo. Pronto, ele não é fixo, você matou a charada. Agora, o câncer de mama, ele é fixo. Sim. Você bota assim a mão, ele não se mexe. Você pode até mexer a mão, mas ele mesmo está preso na glândula mamária. Por isso que o nome é câncer. Câncer caranguejo, fica engatado. Entendeu? Por isso, então, o principal sintoma seria um nódulo indolor, ainda tem mais isso, ele não dói, indolor, que permanece depois da sua menstruação e não dói e cresce lentamente. Esse é o segredo dele, ele não dói. E ele vai devagarzinho, ele vai só se espalhando ali. O fato dele não doer. É um estrategista de guerra. Por isso ele diz que quando descobre já está. Já tá. Para você ter uma ideia, um nódulo, quando ele atinge 1 centímetro, ele já existe, ele pelo menos 7 ou 8 anos. Meu Deus. É escondido. Como não dói, não. Não dói. A Se pessoa você não prestar dói. atenção, existe uma senha do câncer, de todo câncer. Ele não dói. Câncer de pulmão não dói, quando você vê o rombo está lá. O ovário, o monstro do pulmão, entendeu? Pâncreas, ele não avisa, quando você vê. Por isso que a gente chama o câncer do assassino silencioso. Acho que somente? Não. Mas pode falar. Pode, fique à vontade se eu tiver. Esqueci, eu vou me lembrar de mais alguma. Ah, sim. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, não sei se a nossa amiga que está nos assistindo aí vai falar depois, mas assim, o que nós temos hoje para falar sobre o câncer de mama e que tem interesse para a população? Primeiro, é que se ela fizer o autoexame e descobrir o tumor cedo, ela vai fazer uma cirurgia conservadora. O que é isso? Até a década de 70, 80, ele tirava todas as mamas. Hoje não. Foi pequeno, você tira uma fatia da mama, faz radioterapia, faz quimioterapia, ela fica numa boa. Tá? Então, eu diria o seguinte, que hoje o panorama do câncer é diferente do que era no passado. No passado, grande parte morria porque os cânceres eram avançados. Hoje, grande parte não morre porque os cânceres não são avançados. Mas será que só isso é suficiente? Não. Nós temos drogas modernas agora que conseguem prolongar a vida dessas mulheres. Entendeu? Sobre, você já está até falando, né, sobre o tratamento, qual o senhor acha a abordagem mais eficaz de tratamento? A gente sabe que tem o cirúrgico, né, a radioterapia, a quimioterapia. Qual? Vamos lá. Para que serve cada um procedimento desse? Então, assim, o tumor está na mama. Eu tiro o tumor da mama. Cirúrgico. Para isso que presta a cirurgia. Mas e a radioterapia, para que serve? Para esterilizar o leito. O câncer não voltava, porque eles observaram, quando eles tiravam e irradiavam, o tumor voltava. Agora ele tira e irradia aquela área para o tumor não voltar. Então aí a gente já entende uma coisa.
que o tratamento cirúrgico no radioterápico é para controle local da doença, só local. Mas o que mata uma pessoa não é o que está na mama, é o que sai da mama, são as metástases. Sim. Então, aquela célula que sai, essa célula pode matar a pessoa. E aí o que acontece? Aí que tem a questão da quimioterapia, da imunoterapia, essa coisa toda. Então você tem hoje drogas específicas para destruir esse tipo de tumor. E aqui eu vou contar uma diferença para vocês. Antigamente você dava tiro no escuro. Você tinha só um tipo de química e você só fazia aquela. Você não sabia quem ia se beneficiar ou não daquilo. Hoje você tem capacidade dos testes genéticos de dizer se aquela paciente vai fazer ou não vai fazer quimioterapia. E se ela vai fazer, especificamente, qual é a química que ela vai fazer. Então, ou seja, o tratamento está cada vez caminhando para ele ser cada vez mais personalizado. Até porque a quimioterapia ela vai influenciar também nas células boas, né? Vai, não, só te falar. Aí o que acontece? A quimioterapia é para destruir a célula que pode matar a pessoa. Essa é a finalidade dela. Ela já vai seletiva. Lá, vai matar lá. Que bom, né? Viva a ciência. Viva a ciência. Vai se evoluindo. Agora, a respeito sobre a atuação, né, da Fundação SECOM. A gente sabe que aqui no nosso estado existe uma grande dificuldade que as mulheres enfrentam em relação ao acesso do tratamento. Como é que a Fundação SECOM atua? Como ela pode ajudar essas mulheres, enfim, que buscam atendimento? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O SECOM é SUS, né? Vocês têm ideia, a população no Brasil é 200 milhões de habitantes, quanto mato é isso? Né? É assim, quanto é que o SUS toma conta dessa população? Qual é a porcentagem? Tem ideia? Isso Não. Talvez seja a coisa mais importante da vida de vocês hoje, que vocês estão começando a vida, né? Como acadêmicos, nenhum país no mundo que tinha mais de 200 milhões de habitantes ousou colocar um SUS no seu sistema. Então, podem falar mal do Brasil, podem falar mal do sistema capitalista, toda a IPU, mas o SUS foi a maior vitória histórica que aconteceu dentro do nosso país. Por quê? Porque o SUS ele atende 85% da população brasileira. Então, não veio com história que o senhor não vale nada, não veio. Porque o SUS é um projeto que Deus permitiu que ele fosse testado. Sabe quando? Na pandemia. A pandemia não Verdade. Quem tinha dinheiro não se salvou. Quem tinha plano de saúde não se salvou. Quem salvou muito da população. Pode ter faltado, faltou. Mas quem salvou parte da população mesmo foi o SUS. A gente tem, as pessoas têm que olhar, parar com essa história, se não vale nada, é público. Pelo contrário, a pessoa tem que entender que o que é público é nosso. E a gente tem que se empoderar e ter uma sensação de pertencimento. Tem que tornar aquele o melhor. Né? De tornar ele o melhor e entender que esse é o nosso plano, é nosso. Uma criação nossa. Então a gente tem que lutar por isso. Eu luto ferrenhamente pelo SUS. E aí nós temos que entender uma coisa. Como é que pode um estado como o nosso ter só um hospital do câncer, nós só temos um. Ele atende parte da região norte, países vizinhos. É uma missão muito árdua nossa, entendeu? Então, o que nós fizemos? Nós montamos estratégias de guerra. A primeira vitória que nós tivemos foi na mama. Entendeu? Foi na mama. O que nós fizemos? Nós percebemos uma coisa, que a paciente ia para o hospital terciário não se faz diagnóstico. O hospital terciário é para tratar o paciente, e não para ficar vendo biópsia lá dentro. A primeira coisa que nós fizemos foi tirar as biópsias dentro do século. Não se faz mais biópsia aqui, vamos fazer outro tempo. Isso gerou uma convulsão social em cima da gente, mas a gente não aceitou. E o que foi que aconteceu? Eu fui para o Ministério Público, nós tivemos um grande movimento e vencemos esse movimento. Então o que aconteceu? A prefeitura começou a fazer as biópsias. Então, qual é o impacto da prefeitura ter feito biópsia? É simples. Antes a paciente ia para morrer, porque, lógico, ia para morrer na Fundação SECOM, por quê? Porque os tumores eram avançados. E por que eram avançados? Porque elas demoravam para fazer a biópsia.
Então, elas demoravam 14 meses para fazer a biópsia e poder ser cortada. Com esse movimento que nós fizemos da nossa gestão, nós diminuímos de 14 meses para 4 meses. Então, é uma vitória histórica. Por isso é que no SECOM nós já começamos a fazer cirurgia conservadora por causa desse avanço aí. Então, dividir o trabalho, né? Aí se você me pergunta assim, mas como é que está funcionando o fluxo agora? O fluxo é simples. Uma mulher palpa um nódulo, sentiu um caroço, ela vai numa UBS, no UBS, claro, no UBS, senhor, está tudo entrada. Vai na UBS, ele olha e ele vai e pede um exame. Se nesse exame disser assim, o exame tem lá BIRADS no bolso, toda vez que aparece o BIRADS 4, tem que fazer biópsia. Aí ela vai fazer biópsia na prefeitura. Faz a biópsia, se der câncer, ela vai para o SECOM. Só que quando ela vai para o SECOM, ela não fica mais esperando. Ela já vai direto. Entendeu? Então, a primeira grande mudança que nós geramos no sistema foi esse. Então, isso é uma vitória sem igual. A segunda grande mudança está com a criação do CEPPOLO. O que é o CEPPOLO? Não adianta você ter a melhor tecnologia de preventiva, meio líquido, se você não tem onde tratar as pacientes que têm aquelas alterações que um dia vão criar um câncer. Essa relação os precursores de câncer. E o CEPPOLO, na nossa gestão, daqui a uns 40 dias o projeto está concluído. Trata de um projeto que eu considero, acima de tudo, humanitário, porque é inacreditável que esse Estado, os gestores nunca tenham aberto os olhos para o maior processo de exclusão que você pode ter gerado dentro desse Estado com as mulheres. Então a gente vai sanar esse projeto de exclusão dessas mulheres. E tem um público, né, grande, como você falou no início da live. Sem dúvida. Isso. Agora a gente vai direcionar um pouco para a Milena, né, que passou por esse processo de tratamento, descoberta. Milena, conta pra gente um pouco dessa experiência, como foi esse processo de esse fluxo, né, que o doutor falou, de descoberta, de ir até o SUS. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, a equipe do Telesaúde. Eu estou bem agradecida, viu, pelo convite. Estou feliz em poder compartilhar a minha experiência. Afinal de contas, de fato, agora eu faço parte dessa história do Outubro Cor-de-Rosa. Então, o doutor explicou bem aí a questão da idade, né, para fazer os exames de rastreamento, mas eu estava bem abaixo. Eu estava com 36 anos quando eu estava tentando engravidar. E aí, no meio de um check-up que incluía uma ultrassom de mama, foi identificado um nódulo BIRADS 4. E assim como o doutor falou, eu fui encaminhada para biópsia. E na biópsia, fui diagnosticada com o câncer de mama do tipo triplo negativo. E aí, para minha tristeza... Oi, doutor? Não, deixa eu falar. Eu vou pegar a tua fala e vou complementando. Isso que ela acabou de falar, você viu o que ela falou? Ela falou, o meu tumor era triplo negativo. O que é o triplo negativo? É o tumor mais agressivo que tem. Então, assim, nas pessoas mais... Foi bom ter falado. Nas pessoas mais idosas, o tumor é menos agressivo. As pessoas mais novas, eles são agressivos. Olha o que ela falou aí. Perfeito. Sim. Então, e aí após esse diagnóstico, para tristeza também, eu fiquei sabendo que é um tipo de tumor que é mais agressivo e com menos opções de tratamento. E aí, isso aí foi um balde de água fria em cima de mim. Eu fiquei bem arrasada porque até então eu desejava um bebê, eu não desejava tratar um câncer. Então, o médico que me acompanhou, ele optou... Outra pergunta, qual é o tamanho do teu tumor? 4 centímetros. 4? Sim. É então, porque... Olha a diferença, olha o que ela está falando. Duas pistas para nós. Primeiro, que ela não pode ser operada, porque o tumor tem 4 centímetros no tipo negativo. Então, a primeira pergunta é não operar, é fazer quimioterapia para ele diminuir de tamanho e depois operar. Foi isso que foi feito? Não. Te operaram logo? Foi. E aí eu fui direto para mastectomia. Entendi.
Então, o médico, porque são condutas diferentes, né? Acabou que o médico, ele optou por fazer a mastectomia com o esvaziamento axilar. Nesse esvaziamento, ele retirou 18 linfonodos e todos estavam limpos, não estavam comprometidos. Daí, ele me encaminhou, né, pro... Eu tenho que pegar a tua história, porque a tua história é muito rica. Olha a história dela. O tumor, ele tem um caminho, ele sai da mama e pula para baixo do braço. Sim. Agora veja a sorte que ela teve. O tumor é agressivo, mas ele não pulou para baixo do braço dela, estava tudo limpo. Tá? E aí eu vou aproveitar isso que ela falou e vou contar uma técnica nova que nós fazemos. O tumor, quando ele é pequenininho, dificilmente a axila está invadida. Aí você faz o seguinte, você faz uma técnica chamada linfonodo sentinela. Você injeta uma substância no tumor, ele vai para baixo do braço e marca o linfonodo, que é a ínguazinha que está debaixo do braço, você tira só aquela. Se ele não tiver nada, você não precisa esvaziar como o dela. Mas qual a diferença entre ela ter sido esvaziada e eu não esvaziar? É porque quando você esvazia, se uma pessoa é uma tenista, ela não pode mais jogar. E se ela é uma lavradora, ela não pode mais poder lavrar. Tanto é que ela, no caso, tem que ter todo cuidado com o braço, negócio de cutícula, tirar sangue, ela não pode ter esse braço. Não é? Isso mesmo, doutor, é isso mesmo. Eu não posso deixar funcionarem esse braço, eu não posso até aferir pressão, eu também evito esse lado, evito. Não tiro cutícula. Não tira cutícula, olha, viu? Não, tudo para evitar. E depois que eu fiz a cirurgia, acho que em menos de 3 meses eu iniciei o processo de quimioterapia, que durou por volta de 5 meses, incluiu a quimioterapia vermelha, que é popularmente conhecida, né, como a vermelha e a branca. Caiu o teu cabelo? Caiu? O cabelo, com 15 dias fazendo a quimioterapia vermelha, eu perdi todos os meus cabelos. Na verdade, ele foi caindo aos poucos, mas sem a possibilidade de segurar. Eu ainda cortei, tentei segurar, e essa foi a pior fase para mim, foi perder os cabelos. E aí, em seguida, eu fui encaminhada para fazer radioterapia. Fiz 12 meses de radioterapia. Hoje, tem 1 ano e 9 meses que eu concluí esse tratamento. Hoje eu faço acompanhamento a cada 6 meses no centro oncológico e, para minha alegria, eu estou com meus exames todos bons. Eu sou bem agradecida ao Sistema Único de Saúde que me acolheu de verdade. Perfeito. Gostei de ver. Uma história muito bonita, você emprestar a sua história para todas as pessoas entenderem que a chance está aí. Com novas drogas, né, com um monte de coisa, a chance está aí. Todas as notícias que ela teve no começo foram negativas, né? E deu certo. Você observou bem, ela teve história negativa de um câncer extremamente agressivo, mas o desfecho dela foi fantástico. Sim. Milena, conta um pouco pra gente como foi passar por essa experiência emocionalmente, assim, como foi que você lidou com tudo isso? Sim, o meu maior desafio foi o processo de enfrentar a doença em si, porque desde muito jovem eu sempre gostei de trabalhar e eu nunca tinha parado para cuidar da doença. Eu tinha parado para férias, em outras situações, mas não para ficar em casa. Então, esse momento de tratar o câncer, que eu acho essa palavra fortíssima, me abalou muito emocionalmente, porque eu tinha a sensação que o mundo estava parado só para mim. E eu olhava as redes sociais e eu via que todo mundo estava muito feliz, fazendo suas postagens. E além de eu ver essa situação, de fato, o andamento acontecia do tratamento da doença e o meu corpo ia mudando. Os meus hormônios iam alterando, aconteceu a retirada da minha mama, eles implantaram um catéter portocate em mim, os cabelos caíram, então eu fiquei muito abalada emocionalmente. Mas teve um dia na minha vida que foi a virada de chave mesmo. Não quando eu lembrei de uma passagem que tem na Bíblia, que está em Mateus 11:28, onde Deus diz assim: vinde a mim,
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E de fato, gente, foi isso que eu fiz. Era uma tarde que eu não conseguia parar de chorar, porque eu estava no auge do casamento, querendo engravidar, querendo trabalhar, mudar de vida, e de repente eu estava parada tratando um câncer. Então eu falei para Deus que eu não ia suportar. E nesse dia eu chorei muito, e eu dormi. E quando eu acordei, acreditem, era essa Milena aqui, me sentindo forte, corajosa, preparada. E por isso aí, todos os dias eu acordo, eu agradeço a Deus pela oportunidade de eu ter tratado. E o mais engraçado é que eu consegui perceber o quão importante é os pequenos detalhes que passam pela nossa vida, que a gente nem percebe, que é o sol, é o vento, é a chuva, é poder acordar, é andar e trabalhar, fazer compras. Isso tudo para mim hoje tem muito valor. Foi muito bonito que você falou. Isso me lembrou um filósofo chamado Sócrates, né? Tanto é que tinha uma coisa chamada passeio socrático, né? Que ele vai andar no mercado, alguma coisa, e ele começou a ver o quão pequeno é a quantidade de coisas que você precisa efetivamente para ser feliz e viver, né? Você não precisa de tanta coisa para isso, não. E esse pensamento dele se reproduz hoje, principalmente na minha vida. Você falou um ponto. Eu tive agora, eu estava em Istambul, teve um congresso, e me chamou muita atenção a questão não é a religiosidade, não é a religião, não. É a espiritualidade e o câncer de mama. O tema foi esse. Então você vê no congresso, os caras estão puxando esse assunto. Por que tu acha isso importante? Você viu que você só falou de tragédia, um câncer ruim, que eu fiz isso, eu pedi minha mama, mas na hora que você busca, eu não sei, pode ser Deus, não sei, a pessoa que você, daquela divindade que você é, na hora que você puxa ele, você viu que você acordou diferente, houve algo que aconteceu em você. Então por isso que hoje não, há muitos anos, quando eu trato um paciente, eu procuro colocar ele dentro de um triângulo. Eu repetir, você viu que tem um triângulo. No teto, na cabeça, está a divindade, que a gente não sabe quem é a dele, mas está lá. E a experiência pessoal dele, de vida que ele tem. Eu gosto de tomar chá, eu gosto de fazer isso e tal. E aí o terceiro vem a ciência. Então, nós temos que pegar essas três forças e com certeza o resultado é diferente. E é isso que você acabou de falar. Né? Buscou a espiritualidade e a coisa fez ela... Os dois trabalharam juntos, a ciência e a espiritualidade. É milenar, né? Mente sã e corpo, né? A gente não quer habilitar. É verdade. Milena, agora que você falou um pouco, né, sobre a sua experiência, de como você se sentia, o que você diria para uma mulher que está passando pela mesma situação que você passou? O que você diria, na verdade, para a Milena naquela época, quando estava passando por isso? Eu diria... Viva um dia de cada vez. E com muita fé. A fé tem que ficar em primeiro lugar. A gente tem que ter a esperança de que vai dar certo. E assim, ocupar o tempo. Tem que ocupar o tempo, porque a gente acaba que fica com os pensamentos negativos. Então, eu dou como dica, ocupe o seu tempo com o que você gosta, não interessa o que seja. Se você gosta de cantar, se você gosta de tocar um instrumento, se você gosta de assistir um filme, você só precisa ocupar o tempo. E aproveita a lei que nos dá direito. Eu digo assim, faça uma maquiagem para se sentir bonita, porque fica feia mesmo. Usa uma peruca. Eu não aceitei a minha careca, gente. De fato, eu aplaudo de pé as mulheres que assumem a sua careca. Eu não consegui, eu usei a peruca, Então eu digo para as mesmas, se você se sente mais bonita com a peruca, usa, tá tudo bem, é sobre isso. Essa é a dica que eu deixo. O que a gente precisa fazer é tornar esse momento aí do tratamento algo com qualidade e tentar trazer cor, vida para isso, porque o processo é dolorido. Fantástico. Essa é a minha dica. Fantástico o que você falou. Nessa conversa que nós temos aqui, tem um aspecto que eu considero da máxima importância.
As pessoas quando tinham câncer, elas se escondiam. Não é todo mundo que tem coragem, como você teve agora, de participar de uma live e falar da tua dor, mas também falar como tu conseguiu chegar nesse mundo diferente que você está agora, né? Que nem aquela história do Platão, você saiu da caverna, você viu uma luz fora da caverna e você hoje está fora da caverna, você não volta mais para ela. É fantástico isso tudo que você falou, parabéns por você emprestar a sua história para um movimento de ordem social, que é isso que nós precisamos. Eu, alguns anos atrás, eu não tive tempo, mas eu ainda vou fazer isso. A gente tem que desmistificar que o câncer, quando não mata, aleja. Isso é algo que ficou para o passado. Hoje você tem uma série de alternativas. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que me acompanham, eu estou aí com o grupo do Cian, que é um grupo de pessoas com câncer de mama, tem um monte de mulher com mais de 20 anos aí vivas. E a gente precisa ir um dia lá para o Teatro Amazonas, no local, e mostrar se nós estamos vivos, nós temos câncer e nós estamos vivos. Entendeu? Então, parabéns pelo teu depoimento, foi belíssimo. A Milena é um exemplo, né, de uma história belíssima. Tá aí. Tava tudo pra dar errado, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Parabéns. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Ela é da onde? De onde você é, Milena? Manaus, Amazonas. E tu está sendo tratada aonde? Eu estou trabalhando em Santa Catarina. E tu tratou aonde? Não entendi, doutor. Você tratou aonde? Em Santa Catarina ou aqui? Sim, eu tratei em Santa Catarina. Ótimo. É SUS, né? É SUS, é. Sim. É SUS? Parabéns. Isso é bom daqui. Parabéns. Doutor, agora a gente tem uma pergunta, na verdade não uma pergunta, mas uma dica que você poderia nos dar, como nós, como sociedade, poderíamos apoiar mais essa causa, né? Como disseminar isso para ajudar nessa luta? Eu sempre digo que nós precisamos unir a seguinte força, a social, que é que você está me falando agora, social. Ela foi social que se manifestou abertamente no programa que está sendo escutado no mundo inteiro. Segunda coisa, o científico, o médico que está ali naquela luta. O terceiro, o jurídico. A gente precisa muito do jurídico para impor normativa que às vezes as coisas não querem acontecer. Então, por exemplo, quando eu diminuía uma história de um câncer dentro do nosso estado de 14 meses para 4, não vai pensar que foi batendo no ombro de alguém, não. Quase tinha tido, nós fomos batendo no Ministério Público, foi um escândalo dentro de Manaus e a gente não resolveu, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter pessoas que, primeira coisa, lá vem de novo a ideia do Aristóteles, do Platão, esses pensadores assim, a questão da virtude. A pior virtude de um gestor é ser covarde, entendeu? O gestor covarde ele vai estar sempre a serviço do rei. Então nós precisamos ter coragem. Essa é a maior virtude do ponto de vista filosófico. É a coragem, como ela teve agora. Você tem que ter coragem de olhar não para o rei, servir o rei, mas sim servir aquelas pessoas que é a nossa população que é responsável pela existência do SUS, pagando seu imposto. Então nada de graça. Essa é a conselho da vida. Todos nós estamos unidos nessa briga. E acreditar que o SUS fará a diferença. Já fez. Cobrar, né? E fazer a cobrança. Cobrar. Sem dúvida. É isso, se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar, uma mensagem de modo geral. Com a história. Com essa conversa aqui, com a história dela, com vocês, enfim, foi maravilhoso. Igualmente, né? Com certeza. Foi muito rica, né? A nossa conversa. Exatamente isso. E principalmente também, como a gente está falando, né? É mais prevalente em mulheres. Nós somos mulheres, nós fazemos parte disso. Não, ainda tem mais um detalhe. O câncer de mama está começando a atingir pessoas abaixo dos 40 anos. Então isso é um alerta, a gente tem que ficar mais... Que foi um alerta também da Milena. Olha aí, ela tinha quanto? 36? Olha aí, abaixo dos 40. E normalmente a gente procura acima dos 40, ela foi abaixo. E por isso foi agressivo o corpo dela. Entendi. É isso, muito obrigada, né? Pode falar. Queremos agradecer a presença do senhor, da Milena, com certeza foi uma conversa extremamente esclarecedora, assim, muito especial. Principalmente para
para as mulheres mais jovens também que precisam. A gente tem muito isso, né? De não vai acontecer comigo. Isso daí é não para pensa, pessoas mais né? velhas. Você pode ser a primeira. É verdade. Lembra que eu falei que o câncer é esporádico, a maioria dele é bate uma vez. Não é que você tenha na família, não. Você pode ser o primeiro a ter um câncer ali. Só que ele é Não vai avisar, né? Não vai avisar. Não vai. Aparece e acabou. Então é isso. Agradecemos aos queridos ouvintes também. E é isso. Aos queridos ouvintes que serão os elementos, como é que dá o nome? Multiplicadores do que nós discutimos aqui. Compartilhem para todas as mulheres e também homens, né? Homens também. Que também os homens, apesar de serem a prevalência ser menor, eles são, como você falou, um alerta, né? Um alerta grande. muito grande para a família. Isso aumenta assustadoramente. É isso. Obrigada.